Boa noite a todos, queridos irmãos. É um prazer estar com vocês mais essa segunda-feira. Agradeço desde já a presença de todos. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, compartilharem os nossos vídeos, os nossos materiais, deixarem as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas sugestões de melhora. Convido também a assistirem às nossas palestras todas as sextas-feiras, a Reforma Íntima, sempre às 15 horas, todos os sábados, o nosso Evangelho de forma presencial em nossa casa, às 19h30, e posteriormente a irradiação. Convido também a todos que quiserem participar da irradiação de forma online, todas as terças-feiras, às 20h30. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Pai, agradeço, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos reunidos em família para juntos orarmos, auxiliando-nos uns aos outros. Pedimos à equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar e nossos benfeitores a nos instruírem, nos inspirarem na compreensão da lição, para que, melhor entendendo, consigamos colocar em prática em nossas vidas e juntamente com as nossas famílias. Que seja também auxiliado a todos os nossos irmãos que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera do nosso lar. Convidamos e convocamos esses irmãos a estarem conosco na realização dessa atividade do Evangelho no Lar, para que a lição também sirva para a instrução individual de cada um no seu aprimoramento moral. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho, que assim seja. A nossa lição hoje é de número 22, o talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pranto a grandeza. Descortina o entendimento, onde há desarmonia, castiga os corações, abre a porta às revelações da arte e da ciência, estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida, convida à bênção da meditação nas coisas sagradas, reata relações de companheiros em discórdia, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, revestem-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou: Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra.
Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu, espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos. Precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Essa lição, como todas, ela é muito importante para nós, principalmente para nós entendermos esse grande talismã que Jesus nos diz ser o tempo. O tempo é algo tão primordial para nós espíritos, mas que a gente às vezes menospreza e não dá o devido valor. Jesus aqui nos fala, é questionado a respeito de que tipo de amuleto, talismã, ele utilizava. E é interessante analisar que a sociedade daquela época, os seguidores do Cristo, não são muito diferentes de nós hoje. Vocês não acham? Porque olha só que interessante. Hoje, a gente ainda permanece materializando a fé de diversas formas possíveis. Lá naquela época, eles questionaram a Jesus se ele possuía algum talismã, algum amuleto, algo que fosse palpável, material, como se a força espiritual de Jesus viesse de um bem, de algo palpável, material da terra. E Jesus muito me surpreendeu, porque apesar da gente às vezes ter essa visão de que os benfeitores, de que os grandes espíritos são sérios, como se eles devessem ser sempre sérios na sua expressão, então a gente acha que eles também não são risonhos e não trazem essa leveza, essa brincadeira na hora de ensinar. E eu achei tão incrível como Jesus se utilizou dessa puerilidade do pensamento da época, ainda tão infantil, sem menosprezar o entendimento de cada um, sem menosprezar a pequenez de cada um. Ele se utiliza dessa pergunta para ensinar, mas de forma bem-humorada. Isso é interessante porque quem disse que Jesus não é bem-humorado? Quem disse que as coisas santas não devem ser bem-humoradas, divertidas de aprender, não devem ser algo agradável? Quem disse que estudar tem que ser algo chato? Pelo contrário, uma mente desperta ao aprendizado, estudar é algo maravilhoso, muito divertido. Vai depender de como a gente analisa cada coisa. Assim também é o tempo. E Jesus aqui descortina que o tempo é esse precioso recurso que tudo resolve. Por mais difícil que sejam as situações das nossas vidas particulares,
da humanidade, tudo é resolvido com o tempo. Por mais ignorante que algumas pessoas sejam em termos de conhecimento, ele um dia vai se esclarecer e vai então compreender. Por mais endurecidos que estejam alguns espíritos nas trevas, na maldade, no materialismo, o tempo um dia chegará em que eles se voltarão para a luz e se olharão de uma forma diferente, mais espiritualizados. Então o tempo é esse grandioso recurso que tudo modifica, que faz nascer um amor onde não existia, que faz nascer uma virtude até então não trabalhada, não desenvolvida. A gente faz essa comparação com a nossa própria vida. Olha quantas preocupações nós tivemos ao longo da nossa existência e que muitas delas se passaram sem que a gente tivesse feito nenhum esforço além do recurso do tempo. Outras vieram e já se foram, e outras já se encadeiam a também finalizar. Basta que nós não nos prendamos às situações, mas deixamos também que o tempo vai resolvendo as que a gente não conseguir resolver de imediato, mas sempre nos esforçando. Só que ele diz aqui que esse recurso ele não deve ser desprezado, que é o momento de agora, é o momento em que estamos atravessando. Então, se hoje eu tenho condições de me esclarecer, que eu me esclareça. Aproveite esse tempo. Se hoje eu tenho recursos que me possibilitam ter uma virtude diferente, que eu tenha, que eu desenvolva. Se hoje eu já tenho condições de auxiliar a mim mesmo nessa minha busca interior, que eu auxilie. Se eu tenho uma dificuldade com algum parente, este é o momento para eu me melhorar, para amenizar, atenuar e dissolver essa dificuldade. Se eu tenho uma dificuldade em lidar com algo na minha vida, é este o momento de eu aprender o que eu necessito, saber qual é o recurso que eu preciso me utilizar. Então ele diz que o tempo tudo resolve, mas ele tudo resolve, mas também é importante que eu utilize bem, porque tudo vai acontecer na velocidade em que eu der importância. Se eu quero algo na minha vida, eu tenho que me movimentar para que isso aconteça. Se eu quero ter um crescimento profissional, eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer uma universidade, eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprender. Se eu quero desenvolver uma virtude na religião, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber no que eu posso ser útil, no que eu posso utilizar, qual é o meu dom, qual é o dom que eu necessito desenvolver e colocar em prática no momento de agora, para não desprezarmos esse nosso precioso talismã. E ele aqui também nos coloca que ele se utiliza desses recursos porque ele se utilizou do tempo. Ele hoje cura, na época, né, ele curava, ele ensinava, curava cegos, loucos, esclarecia, porque ele já era um espírito evoluído, ele desenvolveu-se para poder se utilizar desses dons que ele tinha. E ele fala aqui no começo, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai, que o tempo é esse recurso, é esse talismã que nos possibilita a aquisição dos dons espirituais, mas também é um recurso que eu posso utilizar para me abastecer cada vez mais nas trevas, antes de me iniciar a luz. Então, o tempo, ele é um só.
é linear e ele é neutro. Se eu sou cristão e se meu objetivo é espiritual, eu tenho que me utilizar dos melhores recursos que me possibilita o tempo para a aquisição de todos os dons de Deus, já que o meu objetivo é espiritual, espírito que sou, cristão que sou. Aqueles que não se consideram assim, que ainda estão voltados à ignorância, às sombras, às trevas, eles vão se utilizar dos recursos materiais, até que um dia desterra as passagens de luz ao espírito que demorava nas trevas, até que algo aconteça e vejam que não podem mais caminhar nessa direção e que é necessário então uma direção diferente daquela que vinha empregando até então. Então, o tempo para nós é esse valioso recurso que tudo se descortina com o tempo. Não há nada que fica escondido com o tempo, não é mentira que permaneça com o tempo. O Senhor que tudo revela e que tudo resolve. E acho tão interessante que Jesus, ele sabia já da condição que cada um se encontrava. E ele sabia que alguns não iriam despertar e se modificar ainda enquanto ele estivesse conosco. Ele sabia que estávamos em estágios evolutivos diferentes e que éramos ainda crianças e que muitos ainda estavam embrutecidos e que a ignorância era predominante, a ferocidade, o lado animal de cada um ainda era grande nesse período. Mas ele via através do tempo, ele nos via não por aquilo que nós somos, esse complexo de inferioridades, imperfeições, vícios, mas ele via naquele potencial divino de que um dia seremos, porque tudo se caminha à perfeição, tudo se caminha ao progresso, do átomo ao arcanjo, o planeta a nós, tudo se modifica, tudo se transforma, tudo evolui para o bem, que é o objetivo final de todas as coisas. Então, essa lição também eu vejo que é uma grande lição de esperança, de compreensão, de termos lucidez, de que as coisas nem sempre vão se resolver no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, mas o tempo, ele é um remédio para tudo e que devemos dar o máximo o valor que ele merece, porque a nossa passagem por essa existência, ela é muito rápida. E já que aqui é a nossa grande escola, nós devemos aproveitar ao máximo quando estamos na escola para aprender aquilo que é ensinado na escola, para que um dia que não estivermos mais na escola, nós não nos arrependamos do que nós deixamos de aproveitar. Então, como ele diz, a hora que estamos atravessando é esta a grande hora, é o momento de cada dia, onde cada dia permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciados com a colaboração do dia.
Para eu iniciar ser mal, eu iniciei um dia. Para eu iniciar ser bom, eu inicio também um dia. Na sequência de dias bons, me transformo numa pessoa melhor a cada dia. Na sequência de dias maus, eu me transformo em uma pessoa pior a cada dia. Então, é a cada dia, é o momento presente que devemos dar valor. O futuro é sempre incerto. Não sabemos por quanto tempo permaneceremos na escola da vida, por quanto tempo permaneceremos encarnados. O passado não nos importa, além daquilo que aprendemos, que são as experiências. Então, o momento presente é o grande momento. É esse momento presente em que eu posso fazer tudo aquilo que eu necessito fazer para minha evolução. É o tempo de agora. Esse é o nosso divino talismã. Então, que possamos aproveitar bem os nossos tempos, o nosso dia, o nosso cada dia, porque a cada dia que se inicia é uma página em branco, onde nós podemos escrever ou reescrever a nossa história. Eu desejo que vocês, assim como eu, escolham escrever lindas histórias para quando começar a ler o livro da vida, tenha muitas coisas para se orgulhar e que o dia de hoje seja o melhor dia para iniciar. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo o recurso do tempo de agora, que estamos vivos, estamos em condições de ouvir o ensinamento do Cristo, de abrir o nosso coração para as oportunidades que Ele nos convida, de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos, de refletir aquilo que já temos condições de modificar em nós para sermos mais úteis a nós e aos nossos irmãos, dentro do nosso âmbito familiar, aos nossos familiares e também a todos os nossos irmãos, seus filhos, que encontramos a caminho na nossa existência. Que possam todos ser socorridos e auxiliados, cada um na sua necessidade. Que assim seja. Gratidão, irmãos, por mais este Evangelho no Lar. Eu espero todos na próxima segunda. Fiquem com a paz do Cristo, alicerçadas no amor e no conhecimento. Grande abraço. Até mais, se Deus quiser.